onde eu estive. Queria falar antes um pouco mais sobre nós. Nós somos um grupo de... Nós éramos 9 jovens, hoje eu acho que nosso grupo já aumentou, estamos em 11 ou 12. E nós somos alunos, alguns são estudantes ainda, e nossa missão é levar a política como conhecimento e inovação. E agora eu vou passar para a Anitta, ela vai apresentar um pouco mais sobre os nossos palestrantes, porque a gente já perdeu muito tempo esperando por causa do trânsito, Essa é a prova, né, cara? Boa noite, todo mundo. Eu sou a Rita, colaboradora. E hoje aqui para compor a mesa nós temos o Felipe Espírito Santo, presidente da Fundação da Ordem Social, cientista político e atuante em projetos para empresas, tecnologia, comunicação, fundação partidária e governo federal. Temos também a presença da Daniela Rabelo. Ela é a facilitadora e palestrante com foco em ciência, com foco em política, transparência, comunicação, relações interpessoais. E também ela é professora e da Fundação República Brasiliense, veio participar com a gente. E também o professor Matheus Passos, que é doutorando em Direito, com especialização em Ciências Jurídico-Políticas, vindo direto da Universidade de Lisboa, pesquisador da Coordenação de Aperfeiçoamento, o CAPES, e também administra o canal, que é o canal do professor Matheus Passos, e é o nosso convidado também para participar da mesa. Agradeço a presença de todos e vou passar a palavra para a Jean. Boa noite. Então, minha missão aqui hoje é mediar, então vou falar bem rapidamente sobre partidos políticos, mas trazendo um enfoque mais para uma realidade bem atual, que é a crise dos partidos, né? E aí eu vou puxar um pouquinho para o que está em voga, a lista cidadã, que muitos já dialogam sobre isso, sobre a possibilidade de uma lista cidadã, e fecho rapidamente falando sobre coligações, né? Coligações partidárias, e um outro tema que entra em vigor agora, que é a federação dos partidos. Vocês estão me ouvindo? Pode falar? Tá bom. Acho que tá dando um pequeno ecozinho. É porque esse aqui tá ligado. Então, sobre a crise dos partidos, já de muito tempo, né, as pesquisas apontam desde 2006 que a população ela realmente não se sente representada pelos partidos atuais. Isso é um fato. Só que lá em 2006, 94% dos entrevistados, que essa pesquisa surgiu da USP, já indicavam que não se sentiam representados pelos partidos políticos. Agora, recentemente, em 2014, isso aumenta para quase 96%. Aí vem a pergunta, por que não se sente representado, né? E o que acontece de tão forte entre os partidos que eles não conseguem ter essa adesão da população? Primeira questão que eu levanto existe um verdadeiro monopólio, né, das lideranças dos partidos, ou seja, os grandes caciques permanecem no poder desses partidos e eles não abrem mão disso, então não existe uma transparência interna, não existe uma questão democrática interna no partido para que essa renovação aconteça. Também não há uma transparência do recurso do fundo partidário, que isso também gera um certo inconveniente, né, da população. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Os partidos, eles têm uma grande missão, que é saber comunicar para a população, porque todas as decisões, por exemplo, a gente agora teve questões muito pontuais, como a Lava Jato, né, que são as investigações da Lava Jato. Obrigada. E os partidos, eles estiveram diretamente relacionados em todas essas questões, né, porque eles não só participaram, como eles fizeram parte dos esquemas, né, da lavagem de dinheiro, e não houve um partido
partido que fizesse qualquer menção de vamos fazer uma investigação interna para saber o que está acontecendo com os nossos pares, né? Ou seja, existe um acordaço entre os partidos e esse acordaço permanece, vai se perpetuando por aí. Aí o que gera isso? Gera um movimento da população, né? Que fala assim, olha, eu não quero isso aí não me representa. E aí já começa essa questão que já desde 2015 tramita, né? Tem uma PEC tramitando, uma do Regufe e outra do Cristóvão, ambos de Brasília, que pedem para essa lista, essa candidatura livre, né? Sem que haja a presença física, a filiação através de um partido. E aí, ao se levantar isso, a gente pode perceber que essa crise dos partidos não é uma crise tipicamente brasileira, né? Isso já é um movimento que já vem acontecendo, a gente pode perceber aí, né, na eleição na França, mas é uma crise que a gente precisa ter olhar. Como eu aqui do meu lado esquerdo eu tenho um representante de partido, do meu lado direito um ótimo professor, eu vou deixar que eles façam essas considerações mais técnicas, mais teóricas dentro da área deles. Mas a questão que a gente precisa levantar primeiro é como que os partidos comunicam para a população, né? Como é feita essa comunicação, por que isso não é absorvido, né? E por que não é absorvido? Como é que os partidos agora eles podem trabalhar para que haja maior transparência, porque já não dá mais para continuar como está, com esse cãozinho fechado e eles achando que eles vão a todo momento, né, segurar esse poder, que é o que está acontecendo hoje no nosso país. E aí, por fora disso, é uma crescente movimentação de pessoas querendo modificar esse status quo. Que aí a gente vê o surgimento desses movimentos cívicos, inclusive, né? E esse movimento também das listas cidadãs, que são essas duas PECs, como eu mencionei, pessoas querendo realmente fazer com que isso saia desse perfil de um partido somente para te representar. Ou seja, eu preciso me filiar a um partido para que eu possa concorrer a qualquer eleição, né? E esses movimentos cívicos que surgem, eles agora já começam a discutir, vamos apoiar um só partido, não vamos apoiar um candidato que tiver em vários partidos, vamos apoiar uma lista cidadã ou não. Já há menções de partidos que vão apoiar a lista cidadã, mas tudo isso são questões que a gente precisa colocar em pauta para que a gente saia dessa situação que a gente se encontra, que é essa crise, né? Que está detonando o nosso país. E para finalizar, essa questão da federação dos partidos que surgiu agora, né? Antes a gente tinha a coligação, que também eu considero como um vício muito tenebroso para o nosso país, porque vários partidos se coligam para deter um poder. Mas eles, em nenhum momento, eles têm um olhar para o cidadão, né? O cidadão sempre está em último plano. E agora, para não perder, porque é o fim das coligações, a discussão era fim das coligações, e para não perder essa questão, se pensou agora numa federação dos partidos, em que o partido que se formar os partidos que se formarem nessa federação, eles terão que permanecer pelo período de mandato trabalhando juntos. Será que a gente tem essa habilidade, né? Será que todos esses 35 partidos vão conseguir, né, permanecer ali juntinhos, unidos por 8 anos? É uma questão que a gente precisa também discutir bastante. Então, como eu sou a mediadora e a debatedora, eu soltei a bomba, né? Então, vou passar para o Felipe. Boa noite, pessoal. Tá bom? Então,
Primeiro eu quero agradecer a presença, o convite, a Gabriela, todo mundo aqui que organiza o Café com Política. É uma iniciativa interessante e espero aqui participar como expositor nessa primeira rodada, mas que eu possa ser um frequentador e quero continuar acompanhando, porque assim, com esse tipo de discussão, que a gente consegue talvez encontrar algumas proposições que gerem daí de alguma forma benefícios no âmbito social, político, enfim. Bom, a Dani, ela posicionou algumas questões relacionadas à reforma política, né, e principalmente essa dificuldade, essa crise de representação existente hoje sobre a questão política em si, partidos políticos, qualquer ator político perante a sociedade. Existe hoje um verdadeiro vácuo, né, talvez uma espécie de abismo entre as representações político-partidárias e a sociedade. Isso realmente é algo preocupante. Por exemplo, quando a gente entra para algumas reuniões e tem ali carimbado na testa partido político, ator político ou alguma denominação que direcione essa política, a gente fica criminalizado. É o que acontece hoje. Um processo de criminalização da política que acaba gerando esse afastamento social. Mas tem uma dicotomia, porque é um afastamento propositivo, um afastamento de interesses construtivos, que geram uma aproximação exacerbada de críticas e de julgamentos e essa criminalização pura e simples. E o que acontece muitas vezes como tentativa de resposta? Mudanças hipócritas, que na verdade não se concretizam em mudanças reais e principalmente não se concretizam em ações substanciais para poderem gerar uma mudança comportamental, seja das agremiações partidárias, dos atores políticos e por aí vai. A gente vê agora uma tendência da mudança de nomenclatura, né? Nós temos hoje 35 partidos e existem aí ao menos uns 5 que têm trabalhado a retirada do P, né, e tentando se transformar em movimentos. Esses movimentos, para poder fugir, digamos assim, do nome partido, mas a gestão, o modelo, a condução partidária, ela continua. A nomenclatura, na verdade, ela pode se colocar como algo direcionado ao marketing, à publicidade, mas que nem sempre traduz uma mudança comportamental, uma mudança de gestão. A gente vê o mais acentuado, que teve um crescimento realmente considerável, o antigo PTN, né, que era o partido lá da Vassourinha, enfim, que elegeu 3 deputados federais nas eleições de 2014, teve 700 e poucos mil votos ao todo na legislativa do deputado federal, né, enfim, nas eleições de 2014, e mudou para o Podemos, saiu de 3 para 18 deputados federais, se eu não me engano, 3 senadores, alça uma candidatura à presidência da República com o Álvaro Dias, e, de certa forma, começa a tentar se intitular o movimento, espelhando-se no Podemos da Espanha, enfim, mas que ainda não tem aquela liga de movimento. Aí, entrando para outros, aí, por exemplo, o PTB passa agora para Avante, o PSL vai se tornar Livres, o próprio PEN quer se transformar em patriotas para poder acolher a tão sonhada candidatura de Jair Bolsonaro, enfim. E isso gera para a gente aí uma reflexão. Será que existe uma mudança comportamental ou existe uma mudança única e exclusivamente de nomenclatura? A gente visualizar o PMDB, querer tirar o P e continuar como MDB para poder tentar fazer menção ao passado, ao movimento democrático de fato, será que vai mudar a forma de atuação? Será que a retirada do P? Enfim, esse é um debate que a gente precisa começar a se atentar para a gente refletir e racionalizar melhor a nossa decisão. Agora, fazendo uma menção à questão da reforma, da mudança eleitoral, da mudança na legislação, enfim. Eu tenho discutido muito esse tema, acompanhei muito de perto, participei de algumas articulações
E eu vejo que não é muito coerente a gente limitar a nossa discussão exclusivamente à questão da legislação, da regra do jogo. A gente precisa fazer e estimular uma reflexão sobre o comportamento do ator político. A legislação, ela existe, mas se a gente for deixar a hipocrisia de lado e tentar analisar quem realmente cumpre ali todo o papel da legislação eleitoral, será que ele é cumprido de fato? Será que não? Ou seja, o Caixa 2 passou a existir agora só porque a gente vê na mídia? Ou não? Será que isso era algo enraizado e praticamente institucionalizado às avessas? Como que a gente encara isso? A mudança no sistema vai brecar esse tipo de situação? A gente visualizou a PEC 77, que tratou em grande parte dela aí, com os pontos centrais do Distritão, chamado Distritão, e do Fundo Democrático, do Fundo Eleitoral para a Democracia, alguma coisa do tipo, fugiu o nome agora, né? 0,5% da receita líquida, me corrija se eu estiver errado, que daria em torno aí de 3,5 bi para poder financiar as candidaturas. E uma distribuição muito questionável, ou seja, é referente ao resultado eleitoral de 2014, é referente à representação atual, quanto vai para a majoritária, quanto vai para a proporcional, ou seja, uma verdadeira falta de sintonia, que na verdade existe em toda discussão inicial, mas que pela proximidade eleitoral não caberia ficar em um momento tão próximo das eleições, uma discussão tão ferrenha, que na verdade eles falavam em regra de transição, mas regra de transição para quê? Levar o quê para quê? Uma transição é algo que se relaciona com a transição, o distritão era algo fora, digamos assim, da caixinha, né? Então a gente verifica esse tipo de engenharia, essas jabuticadas, que, segundo críticas, era incentivada para poder promover uma manutenção e a não renovação, talvez. Tanto que quando a gente visualiza o placar de votação agora, a gente olha 2015 e vê que foi praticamente igual. Ou seja, não teve uma mudança em si. E na última pesquisa da CNT, feita pela NBA, a gente verifica que 74% das pessoas eram favoráveis, sem entender o que era esse sistema distritão, a essa possível alteração. Então, de todas as formas, eles tentaram uma articulação dentro do Congresso Nacional para emplacar, mas não conseguiram porque houve uma pressão, uma rejeição com relação a isso. Sobre o fundo, ele não teve clima para votar uma PEC no plenário, ou seja, 308 votos em 2 turnos. Na Câmara dos Deputados, também 2 terços, 49 votos no Senado, eles não conseguiriam, possivelmente, e jogaram essa discussão do financiamento para a comissão de orçamento ao final do ano, enfim, uma coisa que não está muito clara, e o Caiado tem tentado agora, por meio de um PLS, tratar novamente a questão do financiamento. O Jucá ontem começou a tentar estimular um novo modelo, a Renata Abreu, do Podemos, tenta trabalhar via projeto de lei as regras desse financiamento, enfim, está uma verdadeira salada mista. Hoje a gente, no dia 20, 21, tendo até o dia 7 de outubro, para poder fazer a promulgação, no caso das PECs, né, e o projeto de lei chegar até a sanção presidencial, e não vê ali um caminho claro. Aí teve a aprovação da 282, com o fim das coligações e a questão da federação que a Dani citou, mas num acordão que vale só para 2020. Então, para 2018, essa regra do jogo não vai ser alterada. Ou seja, eu cito isso para poder falar que há, dentro desse incômodo generalizado com relação à política em si, tentativas de alteração do modelo para poderem dar uma resposta para essa criminalização existente, quando, na verdade, falta um pouquinho do básico ali, a mudança comportamental e, primeiramente, o compromisso de atuação política institucional de cada ator político ou de cada agremiação partidária. Durante a conversa aqui, a gente tem a oportunidade, eu cito alguns exemplos sobre gestões internas
existentes nos partidos políticos, a questão da autonomia partidária, né, e algumas limitações também e fechamento desses partidos políticos que impedem alguma certa transparência ou a aproximação da sociedade perante esses partidos para poderem conseguir, de fato, estimularem, colocarem pautas, construírem ações, projetos, pensamentos, etc. O que acontece muitas vezes é que o ser humano, por naturalidade, ele é otimista. Então, todos nós aqui, se pararmos para pensar, bom, vai cair um raio neste local, eu não vou pensar que é minha, a Débora não vai pensar que é nela, ninguém vai pensar que é em si. Todo mundo vai pensar, não, vai cair em alguém, a probabilidade, etc. A gente vive na teoria dos jogos o tempo todo. E uma outra questão, além desse otimismo, é que a gente é muito imediatista, né? Se eu estiver morrendo de sede aqui e me oferecerem aqui agora 300 ml de água e falar, não, espera mais 15 minutos que eu vou te dar 400 ml de água, naturalmente eu vou querer os 300 porque é a minha necessidade talvez emergencial. Então isso faz com que a gente tenha um pouco de impaciência, né, para poder tratar as alterações que são necessárias tanto no nosso sistema, no modelo vigente nas regras do jogo, mas também que estimulam as mudanças comportamentais. E para poder finalizar aqui a minha exposição, dentro da tolerância que a Gabriela me deu de 35 minutos, eu cito a polarização que a gente visualiza e principalmente a falta de norte, talvez, para 2018, com a última pesquisa apontando ali uma disputa principal entre Lula e Bolsonaro, que eu não vou entrar no mérito de cada um deles e nem na questão de possibilidade de candidatura, mas eu vou citar uma questão do discurso. A gente tem aí um histórico de governos de uma tendência progressista, né, de 2002 até meados de 2014, 2015, enfim, que nos traziam aquele sentimento de políticas de reabilitação, entrando no foco da segurança um pouquinho, políticas de reabilitação, de recuperação, enfim, e não aceitávamos discursos mais imediatistas. Porém, por essa falta de resposta, pelo menos prática no dia a dia, com relação a essa tendência progressista, a gente passa a ficar um pouco impaciente. E aí eu volto ao exemplo imediatista que eu cito. E essa impaciência abre espaço para discursos fáceis e às vezes tidos como reacionários, que entra no aspecto de bandido bom, bandido morto, e expressões desse tipo, que abrem possibilidade de crescimento para candidaturas, né, que são tidas como reacionárias e extremistas. Ou seja, a falta de paciência com todas as mazelas e com o que a gente vive até hoje, nos deixa aí à mercê de questões que podem ser muito preocupantes. Então, agora eu finalizo me colocando à disposição para o andamento aqui do nosso bate-papo e daqui a pouco, se necessário, falar um pouquinho mais especificamente sobre os partidos políticos. Olá, boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, aqui agradecer ao grupo Café com Política pelo convite, especificamente a Gabriela, que eu já conheço há mais tempo. Agradecer pela presença dos dois colegas aqui à mesa. E, obviamente, agradecer a todos vocês que estão aqui a ouvir aquilo que a gente tem a dizer. Eu quero, obviamente, fazer alguns comentários, né, ao que foi colocado, trazer algumas ideias, mas eu quero dar, num primeiro momento, e eu gosto de fazer assim, como foi dito, eu sou professor, né, então eu gosto sempre de trabalhar com conceitos, da maneira mais simples possível, é claro, para que a gente tenha claro com o que a gente está trabalhando, o que a gente está analisando, e até certo ponto se compreenda por que vários desses problemas que foram citados estão presentes. Então, o que é um partido político? E aqui, claro, do ponto de vista teórico, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista formal.
E eu gosto muito de uma definição de um sociólogo alemão, Max Weber, quando ele coloca que um partido político é um grupo organizado que tem dois objetivos. O primeiro objetivo é obter benefícios para si próprio, como grupo, e aqui ele deixa implícito que esses benefícios podem ser benefícios no sentido da busca pelo poder, por exemplo, um sentido, entre aspas, bonzinho, mas também pode ser um sentido negativo, e obter benefícios para a coletividade. Ou seja, o partido político ele precisa, portanto, minimamente trazer respostas para o coletivo. Mas mais que isso, e esse eu acho que é o ponto central, que se não explica, pelo menos dá uma luz a esses problemas que foram colocados, o Weber deixa muito claro que um partido político só pode ser um partido político, na prática, se ele tiver uma ideologia. Ou seja, o nome já diz, é um partido, portanto, a função de um partido é representar uma parte, não um todo, e a definição ou a organização do partido, portanto, se sustenta em uma ideologia. E isso, vejam, eu começo por esse aspecto mais teórico, e aqui eu vou também, claro, aproveitar a experiência que eu estou tendo nesses últimos 3 anos, como foi falado no início, eu estou tendo a oportunidade de morar em Lisboa nesses últimos 3 anos, para colocar de uma maneira um pouco comparada essa questão da ideologia. E aqui a ideologia também, eu queria que vocês tivessem a ideia de que a ideologia, ou quando eu falo em ideologia, eu não estou falando em ideologia de esquerda, ideologia de direita, ideologia disso, ideologia daquilo. Quer dizer, eu estou falando em ideologia, como também é um outro conceito, como um conjunto de ideias. Ponto. Quando se tem uma ideologia, ou melhor, quando se tem um conjunto de ideias, se tem uma ideologia. Então, nessa perspectiva, ou a partir dessa perspectiva, por que hoje, e aqui aí a minha interpretação e a minha análise, por que existe esse desinteresse, como foi colocado, em relação à representação? Porque quando a gente olha para a prática, que diferença existem entre os partidos políticos? Quer dizer, e aqui usando esse foco, ou esse enfoque de um conjunto de ideias. Quer dizer, basta a gente olhar em qualquer campanha eleitoral que a gente vai ver um candidato de um partido que se diz de esquerda, seja lá o que isso for, cada um vai ter aí a sua interpretação da esquerda, por exemplo, como eu já vi, defendendo privatizações. E percebam que aqui eu estou dando exemplos e também não estou entrando no mérito se é certo, errado, é bom ou ruim, mas para explicar o raciocínio. E aí eu vejo o candidato de direita dizendo que vai propor mais investimentos na educação, por exemplo. Quando eu ouço esse tipo de coisa, a única coisa que vem à minha mente é um contrassenso. E é um contrassenso por quê? Porque se eu for pegar a ideologia de esquerda, e aqui repito de maneira bem genérica, em tese, a esquerda tem objetivos mais sociais. Portanto, em tese, a esquerda, como em uma ideologia, defenderia investimentos na área social. E não a privatização, como o cara vai lá e diz. E, em tese, também muito genericamente, a direita é o oposto. Quer dizer, e também aqui trabalhando com estereótipos, né? Porque obviamente que na esquerda tem inúmeras vertentes, na direita tem inúmeras vertentes, mas colocando de uma maneira bem geral, em tese, aqueles que são de uma ideologia de direita vão defender a privatização da escola e não o investimento estatal na escola. Então eu acho que esse é o cerne, ou é um dos cernes dos problemas que a gente tem aqui no Brasil. E aí, trazendo aqui muito rapidamente, o caso de Portugal, por exemplo. O caso de Portugal é muito claro, e não só de Portugal, mas o caso, por exemplo, da Alemanha, o caso da Inglaterra, do Reino Unido, e até, de certa forma, dos Estados Unidos. São países que, claramente, têm um sistema partidário definido. E aqui também não é dizer
como muitas vezes se diz, porque é fora, porque é outro país, então é lindo e maravilhoso, não é isso. Mas é dizer o quê? É dizer que quando a gente está falando em representação, e aí os partidos políticos são, ao meu ver, a instituição que representa o cidadão, e eu falo isso não apenas do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista político, e aí é algo que eu tenho certeza que nós vamos debater daqui a pouco. Eu sou contra a ideia de uma candidatura avulsa, de uma candidatura em que o cidadão não é vinculado a um partido, no caso brasileiro, e sou contra, fazendo aqui um pequeno parênteses, e já até antecipando, eu sou contra porque eu acredito que isso vai fortalecer ainda mais o personalismo e o patrimonialismo na política que já existe hoje, ou seja, eu vou votar no fulano porque eu gosto do fulano, e ponto, mas isso a gente volta depois. Então, voltando, esses países europeus e mesmo os Estados Unidos, o que eu quero destacar? Que, bem ou mal, esses países têm, os partidos, o sistema partidário desses países, tem um fortalecimento ideológico muito maior do que no caso brasileiro. Ou seja, se eu chego nos Estados Unidos e eu digo, eu sou a favor do aborto, provavelmente vão dizer que eu sou um democrata. E se eu chego lá e digo, eu sou a favor do porte restrito de armas, vão dizer que eu sou um republicano. E a mesma coisa na Inglaterra, no Reino Unido, com o Partido Trabalhista Conservador. A mesma coisa em Portugal, com o que está hoje, que é o chamado Bloco de Esquerda, que está no poder hoje em Portugal, por um lado, e os social-democratas que estavam no governo anterior, até 2015. E aqui eu não estou defendendo, óbvio, que o parlamentar seja ali, como é que eu vou dizer, submisso ao partido, não é isso. Mas é esperar um mínimo de ideologia do partido, em primeiro lugar, porque aí, de novo, eu não sei aqui quantos de vocês já tiveram a curiosidade de ler um estatuto de um partido político no Brasil. E eu arrisco a dizer que se vocês lerem de 10, vocês vão ter 8 que são iguais. E peguem de maneiras distintas. Então, por que eu estou batendo nessa tecla da ideologia? Porque é a ideologia que faz com que o cidadão se sinta ou não se sinta representado. E não se sinta representado por quê? Porque qual a diferença de eu votar no PT ou no Democratas? Para pegar dois partidos que em tese são de direita e esquerda. Qual é o sentido, como houve no governo do Fernando Henrique, de uma coligação entre o PSDB, cujo nome, Partido da Social Democracia Brasileira, e portanto, se ele é da social democracia, teoricamente a sua ideologia é de centro-esquerda, fazer uma coligação com democratas que claramente é um partido de direita, pelo menos na sua ideologia. Né? Quer dizer, no teórico, porque na prática não é assim. Ou no governo Lula, quando o Lula, partido de esquerda, PT, fez uma coligação para ter o Zé Alencar, que era do PR. Quer dizer, percebam o que eu quero dizer? Eu tenho, em tese, um representante dos trabalhadores se associando a um representante dos patrões, para falar de uma maneira bem genérica também e generalista. Então, fechando, essa falta de ideologia por parte do cidadão, ao meu ver, faz com que o cidadão considere indiferente. Que diferença faz eu votar no A, no B ou no C? Em termos de partido. E aí o que o cidadão faz? Faz aquilo que, para mim, é uma das piores coisas, especialmente quando a gente fala de eleições legislativas, que inclusive é o foco aqui do que eu estou falando, que é votar na pessoa. Quer dizer, e aí o nosso sistema eleitoral entra em cena, porque aí, como todos nós sabemos, o cidadão vai lá e vota no fulano A, no fulano B, no fulano C, que é o famoso, que é o conhecido, ou que é o voto de protesto, teoricamente. Mas como esse fulano A, B e C receberam milhares, milhões de votos, pelo quociente eleitoral, mais meia dúzia que ninguém sabe quem é, vai ser eleito. Ou seja, eu escrevi um artigo no ano passado em que eu fiz uma pesquisa sobre isso, e em uma determinada eleição no estado de São Paulo, e eu sempre gosto de citar esse exemplo, houve um deputado federal que foi eleito com 275 votos nominais. Quer dizer, ele foi eleito, obviamente, pelo quociente eleitoral. E isso é uma deformação do sistema político e da representatividade que existe no Brasil por causa disso. Porque o cidadão não consegue enxergar nenhuma diferença
entre a instituição que deve representá-lo, que é o partido político, portanto ele começa a votar nas pessoas, e aí eu volto àquilo que eu falei agora há pouco, do patrimonialismo, do personalismo, e do fato de que o cidadão brasileiro, de maneira geral, me parece, tem muita vontade, ou tem o desejo de encontrar um salvador da pátria, e aí gera esse tipo de situação. Quer dizer, eu pergunto a vocês, São Paulo hoje, eu vou chutar aqui, deve ter aí uns 40 milhões de habitantes, então, ou talvez até um pouco mais, não sei, mas mais ou menos por aí. Vamos supor que São Paulo tenha 35 milhões de eleitores. Eu pergunto, um deputado que tem 275 votos representa 35 milhões de habitantes? Considerando que a circunscrição eleitoral, ou seja, o deputado representa o Estado? Não representa, mas ele está eleito por quê? Porque o sistema é injusto? Não. Quer dizer, o sistema pode ter erros, e eu acho que tem erros. Mas a questão é que, quando se tem essa falta da ideologia partidária, isso gera no cidadão essa descrença e achar que todo mundo é igual e que é farinha do mesmo saco, me perdoem aqui a expressão, e aí acaba votando desse jeito. E aí, de novo, eu trago. Quer dizer, os partidos também não fazem a sua parte. E aí, por que tem o problema da coligação? Que, felizmente, deixou de existir. Também escrevi um artigo no ano passado, inclusive, dizendo que as coligações como existiam eram inconstitucionais, ao meu ver, porque elas infringem o princípio da representação, que está explícito na Constituição brasileira. Por quê? Porque aí você junta lá numa coligação 10 partidos, só que acaba a eleição, e a eleição acaba às 5 da tarde, suponhamos aí que 8 da noite já tem os resultados, a coligação deixou de existir. Agora, se quem ganhou o voto é a coligação, porque no sistema eleitoral a coligação seria entendida como um partido, e ela deixa de existir, quem representa aquele cidadão que votou no candidato daquela coligação? Porque, teoricamente, repito, quem representa é o partido. Quando se tem uma coligação, ou quando se tinha uma coligação, era a coligação a responsável. Só que ela deixa de existir. Então ninguém representa o cidadão. Agora, com a federação de partidos, há algo que, se concretizar, eu acho que é fundamental. Em tese, essa coligação vai se manter como uma coalizão de partidos. E aí a gente já, de novo usando outra expressão, mata 2 coelhos com a cajadada só. Por quê? Porque você tem a representação, a instituição que representa o cidadão se mantendo, que é a federação, e por outro lado isso vai, espero eu, acredito eu, facilitar a governabilidade que não existe hoje no Brasil. Quer dizer, a governabilidade, eu entendo governabilidade como capacidade que o Poder Executivo tem de pôr em prática suas políticas públicas com o apoio do Legislativo. Ora, se eu tenho um sistema totalmente pulverizado, em que o cidadão vota nas pessoas, e aí, como você falou antes, Felipe, o distritão iria aprofundar esse problema, porque é o mais eleito do Estado, os mais eleitos ali, os mais votados estariam eleitos. Como que um governante intendente do Poder Executivo, iria negociar com essas pessoas? E aí já é o problema, iria negociar com pessoas e não com instituições. Então, eu acredito que, a partir do momento em que exista essa federação, que é o que ocorre em Portugal, que é o que ocorre na Alemanha, que é o que ocorre na Itália, que é o que ocorre no Reino Unido, por exemplo, quer dizer, quando ocorrem coligações de partido para concorrer à eleição e apoiar o governo, isso é automático. Eu aqui eu vou terminar, para não me estender muito também, só colocar uma curiosidade. Em 2015, eu fiz no meu doutorado um trabalho sobre esse tema, sobre coligações no Brasil. E a minha professora, eu fiz a apresentação, quando terminou ela falou, olha, eu não entendi muito bem uma coisa. Eu falei, o que foi, professora? Ela falou, eu não entendi, você falou que quando acaba a eleição a coligação deixa de existir? Eu falei, sim, é assim que funciona. Ela falou, mas eu não consigo compreender como isso acontece, por que isso acontece. Quer dizer, na cabeça dela, quer dizer, que vive em um sistema em que isso é automático, né? Ou seja, se os partidos lá naquele momento pré-eleitoral fazem uma coligação, já se sabe que eles vão ficar juntos pelos 4 anos, ganhando ou perdendo, porque no caso de Portugal é um semipresidencialismo, portanto,
é semelhante ao parlamentarismo, e aí você tem o bloco que apoia e o bloco que é de oposição, grosso modo. Então os partidos sabem que quando eles se organizam, eles vão ficar aqueles 4 anos ali juntos, para o bem ou para o mal. E fazem isso por quê? Porque tem um mínimo de ideologia que sustenta esse tipo de coisa. Quer dizer, e aí tem uma maior representação, e para o cidadão está claro, porque ele vai lá e claramente ele vota no partido A ou no partido B, e ele sabe quem o representa. E aí aqui eu termino perguntando a vocês, do ponto de vista do legislativo, quem os representa hoje? E uma última pergunta, quem aqui de vocês se sente representado por alguém do legislativo? Então com isso eu encerro por aqui. Obrigado.